Aquele que não ama, vamos lá, irmãos. 1, 2, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, quando um homem ou uma mulher ele resolve namorar, noivar e casar, e eles têm um filho, esse filho é resultado desse amor que Deus coloca no coração de cada ser humano. O resultado de uma pessoa ter um filho não é porque simplesmente a pessoa resolveu se juntar ou se casar, mas é fruto do amor de Deus que é implantado no coração de cada ser humano. E o pai e a mãe, eles carregam dentro do seu coração um pouquinho do amor de Deus. Amém? Por isso que o pai e a mãe, eles podem até mexer com ele, mas não mexem o quê? Com seus filhos. Por quê? Porque o pai e a mãe carregam dentro do seu coração, da sua mente, um pouquinho desse amor de Deus. Só que o amor de pai pelo seu filho não é igual ao amor de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Deus conversou com Jesus, e Jesus voluntariamente morreu por cada um de nós. Então o amor de Deus, o amor de Cristo é muito superior ao amor do pai e da mãe. Por quê? Porque nem um pai e uma mãe estaria disposto a dar o seu filho para morrer um assaltante, um ladrão, uma prostituta. É ou não é? Sim ou não? Não. Nenhum pai está disposto a dar o seu filho. Aí Deus, o quê? Juntamente com a combinação com o Filho, Jesus Cristo, ele voluntariamente morreu por cada um de nós, pecadores. Então o seu amor, Pai, pelo seu Filho, ele é um amor que um amor que não é um amor completo, né? Agora o amor de Deus para com você é um amor completo, é ou não é? Então veja, porque nós somos falhos como Pai, nosso amor não é um amor perfeito. Agora o amor de Deus é um amor perfeito por cada um de nós. E a maior prova de que o pai muitas vezes não tem um amor perfeito é que alguns pais que abandonam seus filhos, é ou não é? Alguns pais abandonam seus filhos e deixam o filho entregue ao aléu, entregue para pessoa desconhecida. Agora Deus não. A Bíblia diz assim, que ainda que o pai e a mãe se esqueçam do filho, mas Deus jamais esquecerá de nós, amém? E a Bíblia diz assim, mesmo que teu pai te abandonar, Deus, eu nunca te abandonarei, amém? Então veja que o amor de Deus, o amor do nosso Deus por cada um de nós, é um amor incompreensível, um amor que realmente não conseguimos entender como que Deus ama cada um de nós. Porque assim, se nós fazemos as coisas corretas, Deus nos ama. Se a gente não fazemos as coisas corretas, Deus nos ama do mesmo jeito. Deus fica feliz com a pessoa que é desobediente? Sim ou não? Não. Mas ele o quê? Mas mesmo assim, ele continua amando a pessoa. Agora o pai não, o pai e a mãe muitas vezes o quê? O filho é desobediente, aí muitas vezes o pai o quê? Não, vou abandonar meu filho, leva o filho para ser um orfanato, assim por diante. Na verdade, você entrega para o tio, para a tia, mas Deus não. Deus, ele sempre ama os filhos dele, mesmo que os filhos sejam desobedientes. Deus sempre ama com amor incompreensível, um amor realmente inabalável. Obrigado. Então, queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 127. Salmo 127. Então, Salmo 127 tem uma mensagem muito bonita para cada um de nós. Amém? Vamos lá esperar os irmãos acharem. Salmo 127, a partir do versículo 1. Salmo 127, a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo número 3. Então, Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 3. Muito bem. Todos acharam? Eu espero que todos achem, se impressem.
Salmo 127. Então fique tranquilo, respire. As crianças aí também, vamos ler a palavra de Deus. Larinha, fica quietinha. Lara. Muito bem. Quantos aqui já perderam o seu pai aqui? Que não tem pai mais vivo? Eu também estou levantando a mão porque eu também não tenho meu pai vivo não. Meu pai da terra, só o pai do céu. Muito bem. Quer dizer, os outros que não levantaram a mão é porque tem o seu pai vivo, né? Então, veja só. Interessante que no meu relacionamento com meu pai, muitas vezes a gente temos assim, momentos que a gente fica refletindo, lembrando do passado, no momento que eu me relacionei com meu pai, tem coisas que nós pensamos assim, né? Ah, meu pai, se ele tivesse feito isso, eu seria uma pessoa melhor. Hoje eu seria um advogado, seria um professor, seria um mestre de obra, seria um mecânico profissional, seria um advogado. Não é verdade? Mas muitas vezes eu já falei isso, mas depois eu voltei atrás, agora que eu sou pai, e pude perceber que meu pai, ele fez o melhor que ele podia dentro das suas possibilidades. Porque aquilo que ele passou para mim foi que ele já recebeu o quê? Do seu pai e da sua mãe. Então ele já passou o melhor que ele pôde receber dos seus pais e da sua mãe, ele transmitiu para mim. Então muitas vezes eu pensava assim, não, meu pai, ele falhou nisso. Mas depois, refletindo melhor, Deus me corrigiu, o Espírito Santo, dizendo, não, ele não fez isso porque ele também não teve aquela educação que ele merecia ou não teve a oportunidade de ter. Então por isso que você não deve pensar mal do seu pai ou dizer que seu pai não fez isso, porque ele fez o melhor que ele podia, de acordo com a educação que ele recebeu. Então veja, o nosso pai da terra, eles são falhos, por mais que eles tenham as suas perfeições, ele deu uma boa educação do seu filho, sua filha, ele sempre, o pai da terra, vai falhar. O nosso pai do céu nunca falha. Ele, além de ser um pai que nos ama, ele deixou o quê? Na sua palavra a instrução para que nós, como filhos, possamos seguir o caminho para se dar bem nesse mundo e ter o quê? A vida eterna. Amém? Então, antes de nós lermos esse versículo, eu gostaria de agradecer a Deus, porque Deus me deu a minha esposa, primeiramente, me deu a minha filha Lara, e agora, recentemente, eu tive a alegria, descobri que a minha esposa está grávida, não sabia, de repente eu estava sentindo umas dores, um caroço na barriga, e pensou que era um câncer. Aí foi fazer o teste, aí deu positivo, e para nossa alegria mais ainda, que é difícil geralmente ser um homem, um menininho, né? Assim, um casal, descobriu que está grávida de um menininho, para honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então agora que eu sou pai, eu posso entender melhor meu pai, né? E verdadeiramente só entendemos o pai e a mãe quando realmente nós temos um filho. E podemos entender mais ainda o amor de Deus quando nós temos um filho. Não é verdade? Porque assim nós fazemos tudo pelo nosso filho, que de acordo com as nossas possibilidades financeiras, de acordo com que nós podemos alcançar, nós fazemos o melhor, não é? Mesmo que ele seja desobediente, assim também é nosso Deus. Ele faz tudo para nos salvar, para nos ajudar. Então a Sara preparou um louvor agora, que vai expressar essa gratidão que ela tem no coração, e o meu agradecimento a Deus também, por essa bênção que Deus me deu, né? E que eu peço que vocês orem para mim, minha esposa, minha família, e vamos orar uns pelos outros, pelos casais da nossa igreja, aqueles que têm filhos e aqueles que não têm, né? Porque apesar do trabalho que dá, o filho é uma bênção na nossa vida. Amém? É uma bênção. Amém? Vamos então, cadê o Danielzão, por favor? Cadê o outro? Aqui. Amém. Vamos, pode soltar. Aumenta um pouquinho mais. Vocês mesmo. Vou ficar em paz. Estou aqui, mas não quero te pedir. Estou aqui, mas não é pra
Senhor, esse grande de ti, propósito do que eu vou falar. Só vivi muita desilusão, já venci, segurando tua mão, eu percebi que cuide de mim, mas não mais o que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me dá, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci, segurando tua mão, eu percebi que cuidasse de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer por tudo que sou e ainda serei. Estar tentei e tive a vitória. Tudo que sei e o que não entendo, eu quero agradecer por tudo que sei e o que virá. Está em tuas mãos minha história, porque me criou, porque sou amado. Eu quero agradecer, eu só quero agradecer, nada mais o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, eu só posso agradecer. Vou te agradecer, Senhor. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de joelho para a gente fazer mais uma oração, por favor? Aqueles que puderem ficar de joelho, por favor, vamos orar. Em silêncio, por favor. Respeita a palavra de Deus. As crianças. Oremos. Querido Pai, Criador dos céus e da terra, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti, Senhor, porque Tu faz além daquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós pedimos e não acreditamos na Tua resposta, Senhor. No meu coração, Tu sabes que eu queria realmente que o Senhor fizesse isso, que me desse a minha esposa mais um filho, e de preferência fosse um casalzinho. E eu orei, mas eu não tive aquela fé e não acreditava, Senhor. De repente o Senhor surpreendeu e teve essa resposta, essa bênção, Senhor. Amém. De descobrir que a Sara estava grávida, a pessoa que estava com câncer no estômago. Mas o Senhor é tremendo, o Senhor responde a nossa oração de uma maneira maravilhosa, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a graça do Senhor e o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Eu sou um pecador, mas sabe que eu tenho procurado fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por mais esse filho que o Senhor me concedeu, o privilégio de continuar sendo pai. Que o Senhor continue dando força a mim como pai, e abençoa cada pai aqui, que independente se ele tem 2 filhos ou um só, mas o Senhor coloca no nosso coração o amor.
no nosso coração, para a gente poder sentir um pouquinho o privilégio de ser pai. Para que assim como o Senhor nos ama, o Senhor fica feliz com a gente também fica feliz com nossos filhos, mesmo muitas vezes sendo desobediente, sendo peralta. Louvado seja o teu nome, Pai, porque esse privilégio que o Senhor nos dá de ser pai, para sentir um pouquinho a maravilha de ser pai, sentir um pouco que o Senhor sente também por cada um de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. E agora, Senhor, vamos ler a tua palavra, que já está aberta. Que teu bom e santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu possa explicar a tua palavra corretamente. E para que os irmãos que estão ouvindo a tua mensagem possam entender e colocar em prática nas suas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, queridos irmãos. Salmo 127, versículo de 1 a 3 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3 agora, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos ler o versículo 3? Eis que os filhos são herança do Senhor, ou seja, os filhos são presente de Deus. E fruto e do Senhor, o fruto do ventre, e o seu galardão. Então veja, muitas pessoas que desse século, muitas pessoas estão pensando em não ter mais filhos, por vários motivos. Mas Deus disse: crescer e multiplicai-vos. E quando Deus disse isso para o povo lá no passado, o povo de Israel, eles tiveram muitos e muitos filhos. E naquele tempo, o pai e a mãe que não tinha filhos, era considerado amaldiçoado, era considerado uma pessoa que realmente não tinha a bênção de Deus. Logicamente, né? Hoje em dia as pessoas estão mais evoluídas, as pessoas têm mais estudo. Não precisa ter muitos filhos, mas a Bíblia diz que pelo menos um casal é necessário os pais ter, porque foi Deus que colocou essa bênção na vida dos pais, para que eles possam se sentir um pouquinho a maravilha e poder sentir o que é o privilégio de ser um pai, para ter um pouquinho da sensação de, assim como Deus nos ama, você tem a sensação do amor de Deus através do seu filho na sua vida. Amém? Então a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, um presente de Deus. E nesse dia dos pais, nós celebramos a paternidade dos pais, mas também a família que ele ajuda a construir e a sustentar. Então o pai tem o privilégio de ser o pai paterno, mas o pai também tem um privilégio dado por Deus de sustentar e construir uma família. Isso é um privilégio, é um dom que Deus deu para cada pai. Logicamente, a Bíblia diz que tem aqueles que são eunucos de nascença, né? Tem aqueles que se fazem eunuco por causa do reino dos céus. Mas aqueles que realmente são homens, Deus deixou esse privilégio para os pais, para construir e sustentar uma família. Então o homem só é realizado quando ele realmente é pai, quando ele tem a sua família. Ele é realizado verdadeiramente, porque foi assim que Deus fez. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, por vários motivos. Pela a questão emocional, pela questão de realmente ele ter uma independência familiar, para ele poder entender realmente a família celestial. Ele precisa realmente ter a sua família aqui na terra. Então a Bíblia mostra que a família é um projeto divino, e o pai tem um papel central nesse plano. Amém? Então a Bíblia diz que a família é um projeto divino. A família não é um projeto de homens, a família é um projeto de Deus. É verdade que tem
Muitas famílias hoje têm uma família disfuncional, né? Que existe realmente, não tem ordem na sua família, é uma bagunça no seu lar. Mas se você abrir o seu coração para Jesus, se você se entregar para Jesus, se você realmente abrir o seu coração para Deus, mesmo que a sua família seja uma família disfuncional, Deus pode abençoar e a sua família pode se tornar uma família abençoada por Deus de tal maneira que ela vai ser um exemplo para muitas famílias hoje que está pior do que a sua. Amém? Amém? Mas a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá a cada um de nós. Não é? Muitos pais, né, quando estão na velhice, né? Quem é que cuida dos pais? Se o pai deu uma boa educação para o seu filho, para o seu filho, quem é que cuida dos pais quando ele fica bem velhinho? Que não sobra mais ninguém. Quem é? Os filhos. A minha esposa mesmo é uma bênção, né? Eu e minha esposa, quando meu sogro e minha sogra estavam nos últimos dias, eu tive o privilégio de ter uma segunda mãe, que foi a minha sogra, e um segundo pai, que foi meu sogro. E, por incrível que pareça, meu sogro, difícil um sogro falar isso pro genro, né? Mas ele falou para mim um dia: eu te amo. E eu quase me emocionava. Amém? Que é difícil, né? Então veja só. Então, os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Deus nos dá a cada pai, a cada mãe. Porque quando o pai e a mãe estão bem velhinho, é os filhos que vão cuidar dos pais. E assim por diante, né? E assim a geração vão passando, não é? Então veja. Então, esse versículo nos lembra que a família é um presente precioso de Deus. Esse versículo que nós acabamos de ler, né? E com esse presente vem a grande beleza e responsabilidade do pai. Então Deus dá o presente da família, mas vem também criar uma família, é uma grande responsabilidade. Sabe por que, Rio? Sabe por que é uma responsabilidade? Irmã Eligiane, sabe por que é uma responsabilidade? Porque um dia, quando Jesus voltar, olha aqui, escute bem. Um dia, quando Jesus voltar, tia Lúcia, Deus vai chegar para a senhora e vai dizer assim: cadê os filhos que eu te dei? Deus vai dizer para a senhora. Jesus vai dizer assim: cadê os filhos que eu te dei? O que você fez? Você fez o seu melhor para educar seus filhos? Deus vai dizer para a senhora, e vai dizer para mim também: você fez o seu melhor para educar o seu filho no caminho do bem, no caminho que conduz à vida eterna? E se a gente fez a nossa parte, quando Jesus perguntar, nós vamos estar com a nossa consciência tranquila. Mas se a gente não fez, o nosso melhor, principalmente pelo nosso exemplo, nossos filhos poderão se perder, e a gente vai se perder também porque a gente não fez a nossa parte. Porque mesmo que o pai dê a melhor educação, o filho ainda pode seguir um caminho errado e não está preparado para o céu. Mas se o pai fizer a sua parte, diante de Deus, ele não vai ter culpa naquele dia. Mas se o pai e a sua mãe não fizer o seu melhor para educar os seus filhos, naquele dia ele vai se perder porque não fez o seu melhor. E o que o pai e a mãe têm que fazer, principalmente o pai, não é tanto falar, não. É o seu exemplo, amém? Porque não adianta nada para dizer assim: meu filho não vai para as baladas, não vai para o forró, não vai para a banda calcinha preta, nem a calcinha branca, não vai para... E ele ir para esses lugares. Você está entendendo? O que conta mais para o filho é o exemplo do seu pai, principalmente o pai. Porque o pai é o sacerdote do lar. Se ele não for cabeça, a família toda é uma família desestruturada, é uma família disfuncional, que é uma bagunça danada. Então o pai é o principal responsável para conduzir os seus filhos e conduzir a sua família. No passado, o povo de Israel, as mulheres eram mais para ficar em casa. Hoje as mulheres estão tudo só querendo trabalhar fora. Mas o ideal de Deus é que as mulheres trabalhem em casa e fiquem em casa, e o pai é o que provê, o provedor, e o pai é que deve sair para trabalhar, para trazer o alimento para dentro de casa. Você vê, por que a sociedade está desse jeito, a bagunça? As famílias estão desunidas, porque as mulheres agora colocou na cabeça que ela quer só viver fora de casa, e ser independente. Por isso que o mundo está do jeito que está. As crianças estão sem educação, porque o pai educa, mas quem fica com as crianças em casa para educar é a mãe, porque o pai tem que sair para trabalhar. Mas quando o pai chega para casa, ele também tem que educar o seu filho e a sua família.
E naquele dia, quando Jesus voltar, Ele vai dizer: cadê os filhos que eu te dei? O que é que você fez? E se você tem feito errado com o seu filho, e se você abandonou o seu filho, se você não tem sido um exemplo para o seu filho, nessa noite, em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E para Senhor, me perdoe, me ajuda a partir de hoje ser um bom pai. E se você é solteiro, ore a Deus para que Deus possa conceder a você uma esposa, ou se você é casado, para quando você tiver o seu filho, você possa fazer o seu melhor também. Amém? Porque não é vontade de Deus que o homem viva sozinho, e não é vontade de Deus que o homem não tenha filho. O homem tem que ter pelo menos um filho ou uma filha. Não tem muitos filhos hoje, né? Porque está difícil realmente a educação, está difícil, as coisas estão caras. Não é conselho de Deus fazer que nem o povo de Israel, que tinha 20, 30 filhos, né? Porque tinha que fazer assim, que era para crescer e multiplicar. Mas Deus quer que a gente tenha filho, sim. As pessoas que não têm pelo menos um filho, não é uma pessoa realizada. Pelo menos um filho ou uma filha, Deus quer que a gente tenha, para a gente poder sentir o gostinho, o prazer de sentir a mesma sensação que Deus tem de amor para conosco. A gente tem a sensação de amor para com o nosso filho também. Amém? Então veja. Então os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá, principalmente para cuidar dos pais na sua velhice. E terminando aqui diz assim, ó: o pai, ele é o alicerce, o protetor, o guia que ajuda a mãe a construir um lar cheio de amor, fé e segurança. Olha que bonito. O pai é o alicerce, o protetor, o guia que junto com a mãe constrói um lar cheio de amor, fé e segurança. Amém? Amém. Esse é o meu objetivo para minha esposa, né? E esse é o seu objetivo também. Eu sei que você tem luta no seu lar, né? Talvez você está querendo conquistar uma pessoa, mas coloque na mão de Deus. Ore, e Deus vai dar para você uma pessoa de acordo com a vontade dele. Amém? Principalmente uma pessoa que ajude você a ir para o céu, não atrapalhe você para o céu. Antes de eu casar com a Sara, eu sempre falava assim: Senhor, eu quero uma pessoa que me ajude a ir para o céu. Eu quero um marido, eu quero uma esposa que me ajude a ir para o céu. E você que é solteiro, faça essa oração também. Senhor, me ajuda. E se você já é casado, ore a Deus para que Deus abençoe seu marido, sua esposa, e Deus vai fazer um milagre. Agora, se você não ora, se você não busca, como é que você quer ver o milagre dentro da sua família? Porque o milagre tem que começar com você. É através de você que Deus quer abençoar a sua família. Mas se você não acredita, se você não busca, se você não faz como a gente fez hoje, ontem eu, o pastor, o Júnior, o Jadson, o Tota, nós ficamos da meia-noite até 5 da manhã aqui, orando aqui na igreja, por nós e por vocês. Amém? E Deus nos abençoou ricamente. E abençoou você, de alguma maneira Ele abençoou, e vai abençoar, não abençoou ainda, vai abençoar você, porque nós oramos cada um aqui da igreja. Amém? Então Deus quer conceder a bênção, mas você precisa se humilhar perante Deus. A Bíblia diz: humilhar em sua poderosa mão de Deus, Ele vos exaltará. E Deus honra aqueles que honram a Ele. Amém? Deus honra aqueles que honram a Ele, né? Então Deus honra aqueles que honram a Ele. Então veja, terminando, que nesse dia especial, a alegria de uma família unida, cheia de amor, renove a gratidão para cada pai aqui, para cada pai, e que a sua dedicação e carinho torne o seu lar um lugar melhor do mundo. Amém? Então, feliz dia dos pais para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, que você, pai e mãe, faça do seu lar um pedacinho do céu aqui na terra. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Aí você diz: mas como é que eu vou fazer do meu lar um pedacinho do céu aqui na terra? Se você, na sua casa, você não só ficar assistir jornal, só novela, mas se você, antes de qualquer coisa na sua vida, você coloca um louvor na sua casa, um hino, ler a Bíblia, colocar um louvor dentro da sua casa, aí o seu lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Amém? Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa abençoada, e o seu lar será um pedacinho do céu aqui
na terra. Quantos que querem, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ser um pai melhor, para que a sua família seja abençoada e possa ser um pedacinho do céu aqui na terra? Amém. Que Deus abençoe você. Procure, por favor, aí aquele hino que diz assim, do CD Jovem, né? Um louvor que diz, que eu estava falando, Sara, qual foi o nome do louvor mesmo? Deus não se cansa de amar, é isso mesmo. Coloquei aí, CD Jovem, Deus não se cansa de amar. Vamos ficar em pé para a gente cantar esse louvor, para a gente terminar? E no final não saia não, que nós temos um lanchinho para todos vocês, tá bom? Esse aí. Não, eu quero do CD Jovem. Que ele apareceu antes. Esse aí, isso. Maria. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando falta os amigos, autoestima e devoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz. Quer de volta o nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma quieta, para curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair, falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Cante! Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Quem crê, diga amém. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se esse mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar o seu. Cante. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Para seus filhos faz a alma quedar, pra curar as feridas que ainda estão por fechar.
falha, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Quem crê, diga amém. 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 Deus te louve. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se cansa de amar. As pessoas que se perderem é porque não seguiu o exemplo de uma criança. As pessoas que se perderem é porque rejeitou o teu amor. Mas nessa noite queremos agradecer por esse amor que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Então, Pai, em retribuição a esse amor que o Senhor tem por cada um de nós, nós queremos ser pais e mães melhores com a tua graça e o teu poder, Senhor. Então abençoa cada pai aqui que está nessa noite aqui, começando por mim, para que nunca venhamos desistir dos nossos filhos e por amor a eles possamos ser um exemplo, ó Pai querido. Porque até meu pai, ele, antes dele morrer, ele deixou a bebida por amor a nós, filhos. Então louvado seja o nome, porque eu entendi que meu pai sempre me amou e morreu pensando em mim, em cada um de nós. E que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo do Senhor, seguir o exemplo dos nossos pais, mesmo que eles tenham defeitos. É o que nós pedimos e agradecemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então pode ficar tranquilo e sentar um pouquinho.